Graduou-se pela Universidade de São Paulo e ingressou na carreira do Ministério Público Paulista como promotor de justiça. Foi Procurador-Geral de Justiça, que é o cargo mais alto do Ministério Público do Estado de São Paulo, por 3 mandatos seguidos. Foi secretário de Negócios da Justiça da Prefeitura do município de São Paulo e também atuou na Assembleia Constituinte de 1988. Sua família é uma família de juristas. Seu avô, José Adriano Marrei Júnior, foi deputado federal, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, foi também secretário da Justiça, foi também secretário municipal de Negócios Jurídicos do município de São Paulo. Seu outro avô, Aureliano Guimarães, advogado e professor. Seu pai, desembargador Adriano Marrei, foi vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, corregedor-geral do Tribunal de Justiça de São Paulo, também advogado e conselheiro da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, nós estamos hoje aqui com um representante de uma família de juristas e que tem aqui a sua grande expressão no Dr. Luiz Antônio Marrei. Bom, eu queria cumprimentar o nosso reitor, José Vicente, cumprimentá-lo pela essa bela obra que é a Zumbi do Palmares, obra coletiva que ele capitaneia, que ele dirige, que ele indica os rumos. Cumprimentar o nosso professor Miranda, diretor, o nosso desembargador Erickson Gavaza Marques, os senhores professores, senhores alunos e alunas, dizer inicialmente o seguinte, que gostei bastante da saudação aqui do professor Miranda e do reitor, então quero ver se funciona comigo também, né? Então, boa noite, Zumbi. Então tá bom, funcionou, hein? Bom, eu queria dizer da satisfação de estar aqui com todos e com todas, para dar uma palhinha sobre um tema de direitos humanos. Quero registrar também a presença aqui da professora Roseli de Oliveira, que é a coordenadora da Igualdade Racial da Secretaria da Justiça. E queria dizer o seguinte, há muitos assuntos que a gente poderia falar sobre direitos humanos. Então, eu vou falar alguma coisinha, algumas reflexões sobre vários tópicos. Eu acho que isso é um tema que é atual na sociedade brasileira, continua sendo atual, porque traz aqui problemas da vida da sociedade brasileira, dos seus diversos aspectos. Eu queria relembrar que nós temos uma divisão de direitos, né, que é feita de direitos fundamentais, que divide os direitos em direitos de primeira geração, que são os direitos civis e políticos, as liberdades clássicas, os direitos individuais, o direito à integridade física, à vida, que impõem limites à ação do Estado em relação à violência, à arbitrariedade. Os direitos de segunda geração, que são os direitos sociais, econômicos e culturais, que têm como base a igualdade, e que impõe ao Estado a obrigação de prestações positivas, ativas, de tal forma a garantir às pessoas em geral o direito à saúde, à educação, à moradia, ao seguro social, ao amparo à velhice, ao amparo também à doença, ao salário mínimo. Esses são os direitos de segunda geração. Os chamados direitos de terceira geração, os direitos fundamentais de terceira geração, que são os direitos de solidariedade ou de fraternidade, que dizem respeito a direitos difusos e coletivos, direito ao meio ambiente saudável e equilibrado, à qualidade de vida, ao progresso, à paz, ao
aos direitos de grupos determinados, né, direitos do consumidor. E há uma parte da doutrina que fala ainda em direitos de quarta geração, que são os direitos à informação. Bom, por que eu estou relembrando algo que os senhores certamente já conhecem de cor e salteado? Porque quando a gente vai analisar um pouco da questão dos direitos humanos no Brasil, a gente tem que fazer a seguinte constatação. O Brasil avançou na defesa dos direitos humanos, porque temos uma Constituição que tem direitos fundamentais previstos. Hoje, dificilmente alguém ousa falar explicitamente contra os direitos fundamentais, nem sempre foi assim, não é? Ou seja, a gente tem que estudar um pouco de história para verificar como é que a gente chegou até este país do ano 2009, no século 21, não é? Então, para muitos pode ser normal, né? Quem é que vai falar contra direitos fundamentais, né? Quem é que vai falar contra os direitos humanos? Mas nem sempre foi assim. Isso, a prevalência ideológica dos direitos humanos, que resultou na sua adoção de maneira clara pela Constituição de 88, ela custou sangue, custou sofrimento, custou luta de um monte de gente, de muitas gerações. Então a gente tem que lembrar isso para ter consciência histórica do que isso significou. Então eu quero dizer que o Brasil avançou numa parte importante, ninguém consegue hoje falar abertamente contra, mas é claro que nós temos ainda muitos problemas, não é? Nós não somos um país que respeita integralmente os direitos humanos. Nós podemos ter governos que tenham compromisso com os direitos humanos, mas o resultado final da sociedade brasileira ainda não é um resultado de plenitude de respeito, não é? E nós temos uma história de autoritarismo no Brasil que não é fácil jogar pela janela, não é fácil a gente sepultar totalmente. Nós tivemos períodos de ditadura, de regimes sem liberdades, nós tivemos períodos em que relações opressivas eram consideradas normais da vida da sociedade brasileira. Pois bem, e toda essa carga faz com que nós não consigamos, enquanto país, nos livrar disso totalmente de uma hora para outra. Nós temos uma história de violência, especialmente em relação às classes populares, aos negros também, não é? E a todos aqueles em situação de desvantagem. Eu quero relembrar que a tortura ela só entrou no ideário do debate brasileiro quando e começou a haver um debate sério de reprimir a tortura quando a classe média passou a ser torturada nos porões da ditadura, porque durante décadas tortura para apurar crime de pobre ou de desvalido, isto era tolerada, né, nos porões. Quando a classe média passou a ser torturada pelo regime militar, esse tema veio à tona, não é? Hoje, ninguém admite mais em sã consciência a tortura, mas não quer dizer que a sociedade brasileira a tenha extirpado totalmente, não é? Quando a gente lembra daquela menina presa numa cela com 20 homens, o que é isso senão um ato de opressão, de tortura, de violência? E isto ocorre no Brasil do século XXI, à luz de todos e, por vezes, com tolerância ou omissão da justiça. É claro que nós temos que tomar cuidado para não generalizar. Há milhares, milhões de brasileiros comprometidos e milhões de juízes, de promotores e advogados comprometidos com o que há de melhor na Constituição. Mas nós também temos gente omissa, nós também temos gente que não cumpre o seu papel adequadamente. Essa questão da violência e